Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou falar sobre projeção de Fibonacci. Então vamos lá, olha só, a forma que eu utilizo para traçar a projeção. Existem várias formas, assim como a retração de Fibonacci, existem várias formas de traçar também a projeção de Fibonacci. Eu utilizo dessa forma, foi a forma que eu aprendi e a que fez sentido para o meu operacional, tá legal? Então vamos lá, olha só, vamos aqui comigo no gráfico e vou mostrar como eu traço a projeção de Fibonacci. Primeiro, segundo Elliott, normalmente o preço acaba fazendo pelo menos 100% da primeira onda, né? Então, tenho aqui a onda 1, essa daqui que eu vou balançar, tem a correção, tá? E tem a projeção da perna 1, que seria aqui a onda 3, tá? Então, como é que eu traço essa projeção quando eu tenho apenas a impulsão e a correção? Eu venho aqui na ferramenta de projeção de Fibonacci, tá? No caso aqui do Profit, essa foi a ferramenta de projeção de Fibonacci, pego do início da pernada até o final da pernada, solto, e aí trago e dou mais um clique aqui na retração, no final da retração, tá? Nada mais essa ferramenta nada mais faz do que pegar essa primeira pernada, né? Do que pegar o tamanho dessa primeira perna e projetar ela aqui, ó. Nada mais é do que isso, tá? Inclusive, muitas vezes eu nem utilizo a própria ferramenta, eu simplesmente traço uma linha, duplico ela, ou melhor, traço uma linha e trago ela para cá, né? Simples assim, tá? Então, agora vem um detalhe aqui importante. No 61.8, né, ele é um ponto de briga, um ponto de muita briga. Normalmente, o 61.8, ele vai estar posicionado no último fundo, tá? Normalmente, porque se ele fizer uma retração um pouquinho maior, o 61.8 fica dentro da cabeça do pivô, e se ele fizer uma retração um pouco menor, o mercado estiver muito forte, o 61.8 vai estar um pouco abaixo da cabeça do pivô, tá? Isso numa tendência de baixa, tá, galera? Se for uma tendência de alta, é só inverter. Então, o 61.8 para mim, ele é um ponto de muita briga. Ou seja, se eu entro na correção, né? Se eu entro aqui na correção, no 61.8, ou antes do 61.8, eu preciso me proteger de alguma forma. Ou eu ajusto o meu stop para um ponto mais perto do preço, tá? Para diminuir o meu risco, ou eu faço uma parcial. Eu prefiro fazer uma parcial, né? Sinceramente, prefiro fazer uma parcial, mantenho o meu stop técnico lá atrás e pago para ver se ele continua e vai até 100% ou até o 61.8, tá? Então, 61.8, saibam que é um ponto de enrosco. Ou seja, se ele tiver que parar e reverter a tendência desse tempo gráfico, normalmente é no 61.8 que isso acontece, tá? Então, fiquem atentos também, né? Ao apertar o stop nesse ponto, fiquem atentos que normalmente o preço faz isso aqui, ó. Ele vai fazendo pullbacks, né? Um tempo gráfico menor, né? Vem fazendo onda 1, 2 e 3. Para mim, tudo é 1, 2 e 3, tá? E ele bate no 61.8, lembrando que não é exato, né, galera? É uma região. E ele faz um outro pullback, talvez até um pouquinho mais forte, tá? Acionando uma outra pernada de correção mais profunda de um tempo gráfico intermediário para aí sim vir a favor de branco, tá? Aí sim vir a favor de branco. Então, imaginem o seguinte, que branco seria, por exemplo, um 60 minutos, que roxo seria, né, um 10 minutos e laranja que seria um 2 minutos, tá? Então, fiquem atentos, porque se eu puser o meu stop muito próximo aqui no fundo, né, ou melhor, no topo do 2 minutos, pode ser que ele rompa esse topo, mas a tendência continua de baixo, engrenando aí através do 10 minutos para seguir a pernada dos 60 minutos, tá bom? Então, por isso que eu prefiro fazer parcial e pagar para ver, tá certo? Mas claro que aí depende do operacional, depende de quais tempos gráficos você está operando. Saiba que o 61.8 é um ponto de enrosco. Da mesma forma que o 100% vai ser um ponto de enrosco. Se ele passar, ele vai ter um ponto de enrosco aí, o 61.8. Beleza? Então, vou dar um exemplo prático. Olha só. Venho aqui com uma pernada de impulsão, então clico, arrasto, e venho com a pernada de correção, solto e clico novamente no final da correção. Reparem o seguinte, a pernada inicia aqui, a primeira onda termina aqui, e ela vem corrigir nesse patamar. Onde está o 61.8? Justamente aonde o preço segurou, né?
fez uma correção um pouco mais profunda, percebam que ele chega até a romper o topo da correção, né? Mas rompe por muito pouquinho, ou seja, aqui é onde eu chamo de colocou o comprador no jogo, né? Ou seja, só fez os compradores comprarem um pouco mais aqui para tentarem reverter o preço, mas os vendedores conseguiram empurrar o preço para baixo e defender o ponto. Aqui embaixo, o que os compradores precisam fazer? Eles precisam zerar as posições para não ter um prejuízo muito grande. Para zerar as posições, eles fazem o que? Se eles estão comprados, eles vão vender. E aí é onde a gente tem uma impulsão ainda mais forte no gráfico, fazendo com que o preço chegue no 100%. Olha só, chegou aqui no 100%. Bom, vamos pôr uma cor mais adequada, seria o verde, né? Chegou aqui no 100%. Então, reparem o seguinte, o 61.8 foi um suporte muito forte, mas depois acabou vindo para o 100%. Então, fiquem atentos ao 61.8 e se passa, fiquem atentos ao 100%, que também é uma região onde é final de movimento, tá? Agora, olha só, vamos ver se ele chegou no 61.8. Esse realmente chegou lá no 61.8. Então, olha só, novamente, né? 61.8 servindo como primeiro como suporte, depois como resistência, três vezes como resistência. O 100% servindo como suporte, depois servindo como um meio de uma resistência, né, para ele retornar aí para cima, tá? E o 61.8, onde ele chegou, até passou um pouco, depois abriu o gapado e depois serviu como um suporte. Então, níveis de Fibonacci são níveis importantes que a gente ficando de olho, a gente pode pegar boas operações, tá legal? Então é isso, galera. Assim que eu utilizo projeção de Fibonacci, lembrem-se, né? É uma região, não é um ponto específico, tá legal? Grande abraço, espero que esse vídeo tenha sido bastante esclarecedor e vamos juntos até a próxima. Valeu!